Apoiar. Apoiar vem do mesmo significado de segurar, ser suporte, ser base e proteção. É o verbo que ilustra com fidelidade tudo o que nós somos. E nesses mais de 18 anos de mercado, aprendemos o quanto apoiar e ser apoio faz a diferença na vida de alguém. Acordamos todos os dias com vontade de fazer a diferença, oferecendo soluções que realmente apoiem nossos clientes e que resolvam problemas reais. Seja na armazenagem de grãos ou no dia a dia da fazenda, entregamos confiabilidade e segurança, conquistando maior eficiência, evitando quebras de safra, impedindo fraudes, além da redução de custos que resultam em maiores lucros. Sabemos o quanto o momento da safra é importante, por isso, nosso maior propósito é fazê-lo atravessá-la com lucro e segurança de onde estiver. Siacom, soluções para armazéns de grãos e propriedades rurais. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso webinar sobre segurança em espaço confinado. Como reduzir os riscos de acidentes no seu armazém de grãos. Queria que, para a gente ter uma interação legal, eu queria que vocês já fossem se apresentando, tá bom? Coloque ali no chat o seu nome direitinho, coloca também da cidade que cada um está, para que a gente deixe tudo bem interativo. Vamos combinar assim? Nesse momento também quero convidar o nosso convidado da Siacom, né? O nosso amigo Juliano, que é o entendido de tudo isso que a gente vai falar aqui nessa noite. Seja muito bem-vindo, Juliano. Obrigado, Graziele. Boa noite a todos. E vamos lá discorrer um pouco sobre essa vertente muito interessante, né? Falar sobre espaço confinado e a questão dos armazenamentos, né? Como que devem proceder. Exatamente isso. Bom, pessoal, então, aguardamos esses primeiros minutinhos aqui. Sejam todos bem-vindos novamente. E então, nós vamos começar nos apresentando, tá? Eu me chamo Graziele Delgado, sou gerente comercial aqui na Siacom, tenho 12 anos de experiência no agronegócio, porém sou filha de produtor rural e a vida inteira meu pai armazenou grãos ali no estado do Paraná e armazena até hoje. Hoje meu irmão também é produtor rural. Meus irmãos trabalham no agronegócio, então digo que é uma experiência ao longo da vida, né? E sou especialista em armazéns de grão com foco em melhorar a performance e alcançar os resultados financeiros da unidade. Ou seja, aqui na Siacom nós prestamos toda a consultoria para que, de fato, nós possamos gerar aos nossos clientes, né? Para que eles proporcionem ali, vejam os seus lucros, previnam fraudes e quebra de safra, né? Que é algo que é sempre uma dor muito grande de quem trabalha com o armazém em si. Então, isso é o que eu faço aqui na Siacom e é um prazer receber você, Juliano. Queria que você se apresentasse para nós. Ok, então. Me chamo Juliano Correia, sou diretor da empresa 2J Segurança do Trabalho, né? Aí, cerca de 10 anos atuando na área como técnico de segurança, né, atuando grande parte desse tempo nos ambientes industriais e em áreas de recebimento de grãos. Tá? Hoje, atuamos na assessoria e consultoria, né, treinamentos e outras vertentes voltadas para a parte de segurança e a parte documental, olhando essa realidade do agro também. Okay? E dentro disso, a gente vai contar um pouco da nossa experiência e, consequentemente, né, mostrar para vocês aí como que a gente pode estar colaborando com a questão, né, do prevencionismo, principalmente nessa vertente. Sim, sim. E hoje o teu campo de atuação, ele está mais vinculado aí no Paraná mesmo, Juliano? Como que funciona hoje? Isso mesmo, somos do estado do Paraná, Campo Mourão, né, precisamente sendo dito aí, e atuamos aqui na região, né, atendemos algumas empresas já do ramo, né, do agronegócio, como também fábricas,
e dentro dessa, aqui na região nossa mesmo, aqui no estado do Paraná. Legal. Bom, então vamos iniciar aqui. O que nós vamos ver nesse webinar, tá? Legislações pertinentes e aplicáveis, definição de espaço confinado, riscos incorporados, acidentes em armazém e silos e métodos seguros aplicados e considerações finais. E para a gente iniciar o nosso tema do primeiro tópico, a gente vai falar um pouquinho de legislações pertinentes e aplicáveis. Isso. Então, por favor, Juliano. Obrigado. Isso mesmo. Quando a gente trata do assunto, né, armazenamento, trata do assunto espaço confinado, outras normativas que também se incorporam, a gente não pode deixar de lembrar que cada vertente dessa, ela atende uma normativa, ela atende uma legislação. Ela tem ali dentro desse cunho responsabilidades que ela vai ter que, dentro de uma ótica, cumprir, né? Então, a gente, dentro da questão de espaço confinado, o que trata espaço confinado? A NR33, que vai falar sobre segurança, saúde e trabalho em espaços confinados. Hoje, com um novo texto, né, uma nova redação, vamos dizer assim, né, muito mais abrangente, muito mais direcionável. Também temos a NBR 16577, de 2017, que vai trazer a questão de prevenção, procedimento e medidas de proteção. E citamos também algumas legislações voltadas à parte do Corpo de Bombeiro, de alguns estados, né? Cada estado ele possui a sua legislação específica, a sua instrução, a sua norma de procedimento, mas eu procurei citar aqui a do Rio Grande do Sul, né, que vai trazer ali sobre a de número 22, sobre a questão de silos de armazenagem, a norma técnica do estado de Goiás, que é a número 24, a NPT 27, que fala aqui no estado do Paraná sobre unidades de armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, a instrução técnica do estado de São Paulo, que fala sobre armazenamento em silos, a de número 27 também, e a NFPA, que trata ali sobre a questão de prevenção contra explosões e riscos de incêndio nessas áreas na agricultura e na área de armazenamento. Legal. E uma coisa importante, viu, pessoal? Para todos que estão na sala, a gente vai falar hoje, vai fazer no finalzinho um sorteio, tá? Com squeeze, chapéu da Ciacom e também a xícarazinha, tá? Então, fiquem até o final para vocês concorrerem a esse kit, que é bem legal. E, pessoal, bom, o conteúdo aqui, vocês já sabem que é um conteúdo bastante delicado quando a gente trata sobre os riscos, né, de acidente dentro de armazém e sobre tudo aquilo que precisa estar regulamentado também para que vocês não tenham esses tipos de acidentes aí nos armazéns de vocês como um todo, certo? E para isso, para a gente conhecer o perfil das pessoas que estão participando aqui conosco, nós já estamos com 81 pessoas em sala, e vai começar a aparecer algumas enquetes. Eu gostaria muito que vocês respondessem essas enquetes para nós, para a gente ir acompanhando, inclusive, as respostas de vocês. E a primeira enquete que a gente soltou aqui agora a sua empresa tem estrutura de PGR, ou seja, Programa de Gerenciamento de Risco? 70% dos participantes aqui responderam que sim. E, por enquanto, 30% responderam que não. Mas isso no decorrer do evento, participem das demais enquetes para que a gente consiga também entender. E se vocês tiverem perguntas, coloquem no chat também aqui para a gente, que a gente vai respondendo, tá bom, pessoal? Continuando aqui, então, definição de espaço confinado, Juliano. Legal. Fala aí pra gente. Vamos lá, então. Definição de espaço confinado. Então, como eu comentei na parte de legislação, hoje está sendo, vamos dizer assim, está tendo uma alteração de redação da NR33. Esse texto que foi colocado no material, ele já é da nova redação, que vai ser publicada em outubro, dia 3 de outubro. E o que ele define, como que ele considera espaço confinado? Tem que ter todos os fatores de forma simultânea, né? Tem que seguir requisitos. E esses requisitos seriam quais? Não ser projetado para ocupação humana contínua, né? Possuir meios limitados de entrada e saída e existência de atmosfera perigosa.
Então, o primeiro ponto, o primeiro tópico ali a se pensar, não ser projetado para ocupação humana contínua. Então, é um equipamento ou vamos dizer assim, um acondicionador que é projetado para algum fim, mas não para o ser humano estar lá dentro. Juliano, mas eles entram, né? Eles fazem. Legal. Em momentos esporádicos, eles terão uma intervenção de manutenção, seja elétrica, mecânica, uma higienização do espaço, uma troca de variedade. Vai depender muito do tipo de processo que acontece ali. Vai ter a interação do ser humano? Vai ter a intervenção, vamos dizer assim. Mas ele não vai estar de forma rotineira, contínua naquele ambiente. Possui meios limitados de saídas, de entrada e saída, visando também a questão de um resgate. Numa condição de emergência, aquele trabalhador ele consegue sair de forma fácil diante de uma situação de emergência? Essas são uma das perguntas que a gente acaba fazendo, né? Até porque quando você puxa a configuração de um espaço, você já percebe que ou é uma escotilha, uma portinhola, uma configuração que realmente te emprega aquela condição de que tem uma dificuldade para acessar ou para sair. E a questão da existência de atmosfera perigosa. A gente vincula essa existência de atmosfera perigosa à condição das entradas, porque não há uma ventilação natural de forma eficiente que possa vir a remover contaminantes que possa ter naquele ambiente, né? A questão da ventilação, ela não vai ser tão satisfatória dentro daquela realidade. Então, a gente, dentro de uma ótica, considera-se o espaço confinado quando tiver esses 3 fatores ali de forma única ali mediante uma avaliação, vamos dizer assim. Sim. Outra questão importante, gravidade dos acidentes, mortes em série, diversidade de espaços confinados e reduzido número de profissionais com conhecimento no assunto. É importante a gente sempre entender que acidente em espaço confinado, ele é grave ou é fatal. Né? Ele traz essa situação. Ou ele é grave ou ele é fatal. E dentro dessas gravidades, muitas das vezes, a ação de intervenção de um resgate, ela também pode culminar em um segundo acidente, com o próprio resgatista, olhando nessa ótica. Que hoje a gente procura, dentro da questão de treinar e instruir, preparar os resgatistas para eles entenderem isso também, que eles também estão expostos, né? E grande parte dos acidentes são com resgatistas. Tá? Mortes em série. O que seriam as mortes em série? Tem um trabalhador, uma ação de emergência, o vigia que está para o lado de fora do espaço, ele se vê na obrigação, vamos dizer assim, de entrar e fazer uma intervenção. Talvez não é a melhor opção ou não é a melhor escolha. Não estava treinado, né, Juliano? Não tinha o devido conhecimento. Então, ele entra numa atmosfera, vamos supor, uma atmosfera ali asfixiante, e ele também acaba sendo mais uma vítima. E assim, consecutivamente, de forma consecutiva, se entrar 1, 2, 3 atrás daquela vítima, eles estarão ficando. Por isso que hoje o novo texto traz a questão do plano de resgate, né, dentro dessa vertente. Diversidade de espaço confinado, então são as configurações de espaço confinado, então a gente pega desde um silo, um armazém graneleiro, um túnel, um elevador, um secador de grãos, são várias as configurações de espaço confinado. Reduzido o número de profissionais que conhecem do assunto. Pode ser treinado e ainda não ter conhecimento. Isso vamos dizer assim, o que a gente assiste muito é isso. Foi treinado, mas não absorveu aquele nível de conhecimento devido. Então, ele acaba se enquadrando nesse cunho aí de números reduzidos de profissionais que vão desconhecer realmente sobre os riscos, sobre os perigos, os riscos que existem ali e, claro, as medidas que são incorporadas para gerar uma segurança maior para a execução de alguns trabalhos. E por isso que daí se faz tão necessário a periodicidade, né, querendo ou não, de você ter essas capacitações, né? Uma vez no ano, tem algumas empresas que já tem a CIPA, né? Muito bem definida e estruturada, mas como nunca aconteceu um acidente, talvez, e também a capacitação ela demora muito para acontecer, né? Vamos dizer assim, o treinamento novamente, uma vez no ano, talvez quando acontece a situação, a pessoa se vê um pouquinho ali limitada em conseguir socorrer de maneira adequada, né? Isso mesmo. O que a gente sempre procura orientar, principalmente nessa parte de orientação, é que a capacitação ela tem que ser continuada.
né, vai ser feita uma liberação de um espaço, um silo, para fazer uma rastelagem, alguma coisa. Você vai dar continuidade na orientação, porque tem um documento que vai ser liberado. Naquele momento da liberação do documento, você vai estar com os trabalhadores ali no aguardo de liberação, e ali você já pode fazer a tua base orientativa com eles. Então, acaba sendo continuado. Quando isso não existe, se abre uma margem muito grande para expor esses trabalhadores, né, em situações ou em riscos ali que, diante aquela abertura ou diante aquela emissão de documentos, poderia ser, vamos dizer assim, deixado mais visível, né, aquelas condições. Exato. Bom, aí essa aqui é uma imagem que, quando eu vi seu slide, ela extraída aqui, né, da BBC News, né, ela traz, e ela sempre vem de uma maneira chocante, né, os acidentes típicos que acontecem. E daí logo vem os noticiários da maneira com que eles são colocados. Isso. Né? Então, quando a gente fala dos acidentes voltados a espaço confinado, principalmente na questão agro, eles são muito, vamos dizer, impactantes. Né? Porque imaginamos ali a questão do soterramento, do engolfamento, a própria queda, né, de trabalhadores, o aprisionamento, o agarramento em máquinas que estão ali com forças motrizes. Então, são acidentes que trazem ali um impacto muito grande, chocam, vamos dizer assim. E quando a gente, dentro da questão de elaboração do material, por que eu trouxe só 2 notícias? Quando puxei essa página da BBC, tem muitas, são muitas, e até no ano 2017, pela expansão que teve, pela safra que teve, o aumento de pessoas envolvidas, mão de obra terceirizada, contratada e não contratada, porque tem isso, né? E o número de acidentes, eles foram na mesma proporção que a safra ela teve um número gigantesco, os acidentes eles foram proporcionais a isso também. Eu puxei 2 notícias, né, onde ali um garoto de 8 anos, ele morreu após cair num silo de grãos. Quando a gente olha um noticiário desse, a gente começa a falar, mas o que o menino estava fazendo lá? A gente lembra das fazendas, lembra da família que mora dentro desse ambiente, né, que trabalha ali, que se situa ali. Aquele público também tem que ter o conhecimento devido, a empresa ou a fazenda ou quem é proprietário tem que ter aquele cuidado de segregar o espaço, o que é a área domiciliar, a área de residência, o que é a área de processo. Então, nesse fato aqui, o caminhoneiro estava fazendo o carregamento, né, fazendo a carga dele, o menino foi e acabou caindo dentro do silo e foi engolfado. Outro foi uma mulher que foi levar o almoço para o marido no espaço, no silo, acabou sendo também soterrada. Então, foram só 2 notícias, mas, claro, se puxarmos esse site da BBC, a gente vai conseguir ver vários outros fatos. Ali até ele comenta que pelo menos 106 pessoas morreram, né? Dentro de trabalhos onde envolviam silos de grão, seja armazém ou silo. E dentro desse noticiário você também tem ali uma informação que eles consideram o silo ou trabalho com grãos dentro de graneleiros, armazéns, eles como vilão, né? A exposição é muito grande, vamos dizer assim, com relação a esses tipos de trabalho. Então, um procedimento bem elaborado, medidas de segurança bem incisivas em cima, profissionais com conhecimento, né? Isso diminui a exposição, não quer dizer que acaba, mas vai diminuir bastante a exposição daqueles trabalhadores. Legal. Bom, pessoal, tem algumas pessoas, né, que às vezes tem ali alguma dificuldade no áudio ou no vídeo, clica no botãozinho lá em cima, reconectar. Quem está no celular ou no computador participando, é só clicar no reconectar que ele volta. Aqui, para mim, está tudo ok. Aí, se vocês puderem compartilhar, se vocês estão ouvindo e vendo normalmente, por favor, participem aqui conosco, tá? Bom, continuando aqui, então. Exemplos de espaços confinados, né, e suas configurações utilizadas no agro. Isso aqui é um cenário muito comum aqui para nós, né, que visitamos tantos armazéns, que vez ou outra vemos ali uma moeda, a gente não entende o grau de complexidade, né?
Então, por favor, Juliano, você que está mais habituado ainda, quer entrar nesses espaços, discorra aí para nós. Então, quando a gente entrou na questão de configuração de espaços, né, a partir da definição e o objetivo lá, a configuração, quando a gente fala de trabalhos e as criticidades de trabalho dentro do espaço confinado, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a questão da configuração. Para que aquele espaço ele foi confeccionado? Primeiro, o que ele vai ter? Que tipo de processo que ele vai estar realizando durante a operacionalidade dele? Então, a primeira foto ali é uma moega pulmão, né? Mais conhecida como moega pulmão, onde tem processo de aeração e tudo mais. É uma moega profunda, ela tem um corte, né, para escoamento, para facilitar o escoamento dessa massa, desses sementes, e o acesso também é feito por escada semi-inclinada, uma escada marinheiro, onde o trabalhador usa ela para acessar. Então, as configurações do espaço, ele vai trazer o quê? Um nível de complexidade diante a criação de um procedimento, diante a uma liberação de um documento, diante a avaliação que o supervisor vai ter durante aquele processo. Claro, a gente está vendo uma moega vazia, e ela com produto para ser retirado, para ser finalizado, onde ele tem ali produto compactado nas paredes, aí você começa a ter um olhar totalmente diferente para aquela configuração, diante a liberação do teu documento. Né? O que acontece? A PET, ela basicamente ela vai ser aquela liberação, aquele documento de liberação para um momento onde o risco é estático. Quer dizer, eu tenho massa, tenho o risco de engolfamento, o risco de soterramento. É uma avaliação, uma questão de risco estático do espaço, onde ainda não se torna um espaço perturbado. Né? A partir do momento que o trabalhador começou a interagir com aquilo, é um risco dinâmico, né? Preciso de ter uma APR mais incisiva em cima disso e, consequentemente, agora o meu espaço ele está o quê? Perturbado pela interação do ser humano dentro daquele espaço ali, na realização do trabalho, indiferente qual seja. Aí temos um acesso da moega, né? Uma portinhola ali de 50 por 50, eu acredito não mais que isso, onde dificulta a entrada do trabalhador, onde dificulta uma ação de resgate, onde dificulta, né, tem uma dificuldade gigantesca por conta dessa abertura e amplitude de passagem. Tem ali o acesso de um elevador, que também, dentro dessa característica, ele, dependendo do posicionamento onde esse equipamento está instalado, ele tem ali as possibilidades dele de trazer formações de contaminantes, né, de gases, vamos dizer assim. Logo na foto 4, temos ali um tombador, moega com tombador, moega sem tombador. É um desenho só para a gente realmente ver ela agora de cima, né? Mas você sabe uma coisa muito importante, até teve uma participação do Glauber Rossati conosco, tá? Ele até menciona aqui, né, que a nossa área de armazenagem é muito discriminada por aqueles que não fazem parte da rotina, né? E ele ainda coloca, né, sempre digo para a equipe deles lá, que a nossa área é um ambiente seguro desde que esteja dentro dos procedimentos e com comportamento seguro, né? Seguindo essa linha, temos todas as condições de iniciar e terminar uma atividade crítica com sucesso todos os dias. E é muito isso mesmo. Eu concordo com todos isso que o Glauber colocou ali, tá? Porque é um espaço pequeno, tem alto grau de periculosidade? Também tem. Mas eu tenho equipe treinada? Então pronto, é um ambiente seguro. Mas está regulamentado? Também. Então isso também está valendo aqui, tá? E daí quando a gente entra nas documentações, até mais para frente a gente vai comentar, né, Juliano? Isso mesmo. Alguns armazéns não utilizam muito essas documentações, mas ela se faz necessária porque ela previne alguns problemas que ela pode efetuar, que ela pode enfrentar no futuro, né? Quando ela está devidamente documentada, coisas do tipo que ela não vai precisar responder, por exemplo, né? Exemplos de espaços confinados e as configurações, aí agora aqui a gente tem um outro cenário. Isso mesmo. Usar os silos, graneleiros, né, áreas de armazenamento. Silos metálicos, né, uma portinhola de acesso, parte inferior, temos ali as intermediárias, a parte superior, a parte interna de um armazém graneleiro, ele carregado, né, vamos dizer assim, com carga, e ele já vazio. Né? Juliano, mas esses equipamentos é uma rotina nossa.
concordo plenamente com o que foi dito anteriormente. Procedimento, rotina, trabalhadores bem conscientes com relação ao que tem que fazer, como fazer e o porquê de fazer, né? E também com senso crítico, de entender que eles têm ali também a voz ali para falar, pô, a situação não está legal, a gente tem que avaliar, né? Então, eu concordo muito com esse questionamento dado anteriormente com relação à, né, questão do procedimento, de ter profissionais inteiramente ali entendidos de como fazer o trabalho e realmente torna o trabalho seguro. Mas ainda há a exposição, né? Temos o perigo, que é o espaço confinado, os riscos que ele incorpora durante aquele momento de atividade, e, consequentemente, a gente ainda acaba esbarrando muito também na questão comportamental, né? Por mais que há já aquele investimento grande, ainda tem aquela pecinha fundamental que é o tal do ser humano, né? Ele ter realmente entendido que aquilo é para ele, é para gerar um nível de segurança para ele. Quando a gente olha silo, armazém graneleiro, né, e os trabalhos que acontecem neles, hoje, dentro das legislações que a gente comentou lá no início, elas trazem de forma bem clara que todo equipamento que for ter intervenção do trabalhador para qualquer tipo de atividade, ele tem que ter dispositivos, eles têm que ter mecanismos que tornem aquela atividade segura, que torne o acesso dele seguro, a permanência dele segura, né, que todos os níveis de segurança sejam embutidos àquela tipo de atividade, que essa atividade ela seja procedida realmente de forma coerente, que os equipamentos que são adotados, seja coletivo ou individual, sejam aplicados àquele tipo de trabalho, né? Um exemplo muito prático no silo é a questão do preparo para expurgo, uma das condições que o trabalhador se expõe, né? E outra, se eu tenho um equipamento que hoje ele não apresenta uma condição de manutenção, por exemplo, onde a aeração dele não foi legal, o produto que me chegou também não é legal, e ele começa a ter algum tipo de transformação dentro do equipamento, dentro do silo, ele pode trazer umas armadilhas, que, diante de uma avaliação de uma PET, diante de uma APR, eu não estou conseguindo enxergar aquilo. E por isso se prever, quando a gente fala de silo, a gente já entende, pô, eu posso ter a possibilidade de ter no meio desse equipamento o quê? Compactação da massa e uma oca no meio, e o trabalhador daqui a pouco manuseando-se e trabalhando em cima daquilo, aquele pode vir a ceder e acabar, né, puxando ele. Aí a gente lembra, para não levar ele para baixo, sistema de segurança, né? Sistema de retenção de queda, sistema de retenção de queda, né? E aí os sistemas incorporados a cada tipo de realidade. Um sistema incorporado a um armazém graneleiro é totalmente diferente do que é colocado num silo metálico. Totalmente, pela geometria desse equipamento. Então, para se fazer esses níveis de segurança, claro, vai ter que ter profissionais com conhecimento em cima disso, fazer um estudo do dispositivo, do equipamento que vai ser receber esse equipamento de segurança, se ele suporta ou não, se ele comporta ou não. Então, isso requer, além do levantamento, que a gente chama, né, o acondicionamento de se realmente aquele sistema ele vai ser efetivo e vai atender aquela necessidade naqueles tipos de trabalho que ele vai ser, vamos dizer assim, colocado à prova, né? Sim. Aí a gente teve a participação do Wellington, do Wellington, e teve mais algumas participações aqui. Antes de falar das participações, a gente já rodou uma nova enquete, tá bom, pessoal? Já tá rolando aí, ó. O programa de gerenciamento de risco, primeiro eu preciso colocar aqui que 80% já estão com o programa definido e 20% não, ou seja, estatística aqui, e logo vai rodar a nova pesquisa, tá, pessoal? E uma outra coisa muito importante, esse evento, para quem está tendo problema aí de conexão com a internet, que pode acontecer dependendo da localidade que vocês estão no Brasil. Pode ser que vocês estejam enfrentando problema de conexão, vai ficar gravado, tá, pessoal? E a gente vai disponibilizar o link para que vocês tenham acesso a todo esse conteúdo também, tá? Voltando aqui no bate-papo, tá? Nós temos aqui a colocação do Wellington, né? Que toda liberação de trabalho deve ser acompanhada de uma APR bem elaborada, com toda razão, né?
A Ana também comentou em questão de colaborador em cima dos grãos, eles alegou algumas vezes que as máquinas não chegam aonde eles querem. A gente lá na frente vai falar um pouquinho também sobre isso, tá, pessoal? Bom, e aqui eu vou lendo conforme for aparecendo para mim aqui no chat. Então, vamos ao próximo aqui. Tipos e configurações. Eu vou só mudar aqui rapidamente, porque tem uma parte muito importante, inclusive é um dos trabalhos do Juliano, né? Que ele faz com bastante excelência aqui, que ele faz todas essas especificações técnicas e depois quais NRs, enfim, normativas entram para dentro desse espaço confinado. Tá? Pode discorrer aí seu assunto, Juliano. Ok. Então, quando nós viemos falando de configuração, de geometria e tudo mais, como é ramo agro, coloquei uma foto de um silo, até para que nós possamos entender, porque quando eu falo da configuração do espaço confinado, a gente tem que ter uma visão ampla, macro, micro e ampla desse equipamento, conhecer ele a fundo, né? Vou definir se ele é ou não espaço confinado. Hoje, a nova redação da NR33 trata que toda a área de armazenamento, onde tem a exposição do trabalhador, o risco de engolfamento e soterramento, ela já é considerada espaço confinado, indiferente se ela vai atender ou não de forma simultânea o item anterior que eu comentei. Então, ela já traz isso. Então, se eu confecciono ou solicito ali para um projetista fazer o desenho técnico fazer um projeto de um silo, eu já estou falando, eu vou ter alguma coisa ali dentro. Sempre lembrando que, Juliano, mas ali o ser humano ele vai entrar pouco, beleza? Tem exposição. Quando a gente fala do PGR, que é algo que a gente tem, né, que está em evidência também, ele vai em cima muito da frequência e da severidade. Então, ele vai levantar essa questão quando olhar espaço confinado também, as condições de espaço e se esse espaço, dentro das suas configurações, que tipo de riscos ele vai estar trazendo para esses trabalhadores ou até mesmo para a empresa, né, com relação ao mapeamento que vai ser feito. Nesses silos, o que é interessante, quando a gente puxa as normas dos bombeiros, por exemplo, o NPT 27, que é a nossa aqui do Paraná, ele fala que os equipamentos eles têm que dotar lá de acesso seguro para o trabalhador, escada caracol. Por exemplo, o primeiro silo, escada caracol. Eles lembram também da questão de retirada emergencial. O que é uma ação de emergência e resgate? Ação de emergência, um trabalhador passou mal, tem que tirar, ele não sai por conta própria. Você vai ter que tirar ele de alguma forma. Então, eles já determinam a forma de como confeccionar aquele acesso para uma ação de emergência, uma ação de resgate ou retirada de um trabalhador. Lembrando da escotilha pequena, fechadinha. Hoje não, ela tem uma amplitude maior, onde você consegue manusear equipamentos para poder retirar esse trabalhador de dentro desse equipamento ali com segurança também, né? Trazendo segurança para o resgatista e para o trabalhador que está resgatado. As configurações, a gente bate muito em cima dela, porque, indiferente se ele é grande, pequeno, ou é uma galeria, cada configuração ela tem que ser tratada de uma forma diferente. Né? Se eu tenho um equipamento muito grande, claro, eu vou olhar ele daquela estrutura que ele é e vou avaliar ele daquela maneira. Agora, se eu tenho um espaço pequeno, onde não tem condições de, bom, por exemplo, um tanque onde a curvatura dele ou o tamanho dele não permite um ser humano entrar, mas ele acessa a parte do corpo. Isso já considera, conforme a NBR 16577, como espaço confinado. Ele conseguiu acessar o interior do equipamento. Então, quando a gente fala, indiferente se ele é grande ou pequeno, a avaliação ela vai ter que existir, né, mensurar os riscos que estão incorporados ali, essas ações vai ter que existir. Uma APR bem elaborada, que é uma coisa que a gente vai vir falando desde o primeiro slide, vai até o último. Análise preliminar de risco, né? A confecção da PET, ela vem basicamente de uma análise preliminar de risco inicial do equipamento, ou de uma ação de inventariar aquele equipamento e cadastrar ele. A gente coleta essas informações e, consequentemente, a confecção da PET ela vai sair em cima disso, que não deixa de ser um checklist. A configuração, quando a gente fala de enquadrar o equipamento dentro de ações normativas, a gente vai olhar a questão de tipo de dispositivo de força mecânica que ele vai estar utilizando, né, enquadrando ele na NR12. Os acessos, eles estão enquadrados numa NR12 ou numa norma específica de um bombeiro? Os acessos estão atendendo
alguma parte legislatória ou uma demanda legislatória. Então, essas avaliações que a gente acaba fazendo durante uma avaliação de um equipamento para, sim, depois pensar em considerar ele espaço confinado e começar a demonstrar através de um inventariado, que a gente vai levantar todas vamos dizer assim, a gente vai fazer descrever tudo que há nele, né? Desde o acesso até o tipo de processo e as ações que vão ser executadas. Então, basicamente, a configuração ela é uma das primícias nossa, de entender como aquele equipamento ele trabalha, para que ele é utilizado no processo. Sim. E como ele vai ser utilizado no processo. Tem processo que usa automação, tem processo que usa o quê? Forma manual. Então, eu tenho que, dentro das configurações, para daí pensar em realmente definir, inventariar e cadastrar esse espaço, eu tenho que ter tudo isso mapeado, né? Então, e hoje também vem muito a tecnologia a favor disso, dessas prevenções, né? Sim. Hoje em dia temos equipamentos de volumetria, termometria, que querendo, até mesmo a termometria, ela consegue dimensionar como está o grão dentro do próprio silo, né? Quando trata-se de armazém. É um investimento alto? Mas, em compensação, ela mitiga muita coisa dos riscos ocupacionais, né? Isso mesmo. Bom, a tecnologia ela tem vindo para colaborar muito, né, com a questão de diminuir a exposição do trabalhador, porque, querendo ou não, daqui a pouco o trabalhador vai ter que fazer uma manutenção nessa tecnologia que está lá. Ele vai ter que interagir, mas vai diminuir bastante a exposição. Isso. Bom, até o Alessandro comentou aqui, muito bem colocado, a NR 33 torna obrigatória as simulações, né? O quanto é importante ter os treinamentos periodicamente, a gente já soltou esse chat ali para a gente entender como está, e nesse momento a nossa pesquisa está assim, a sua empresa fornece capacitação e treinamento periodicamente conforme a NR33? Isso fez parte do chat. 72% dos participantes responderam que sim, 7% diz que não, e 19% participou aqui dizendo que raramente, tá? Então, respondam no chat para a gente entender os perfis de vocês aqui, e a gente espera que com esse conteúdo a gente consiga abranger para que vocês levem isso também para os armazéns de vocês, né? Até mesmo aqueles que raramente acontece, entrem em contato mesmo com os gerentes, enfim, a fim de que logo venha a safra. E também tivemos uma outra mensagem aqui no chat do Diego, né? Que no período de safra se torna ainda mais crítico, né? E se torna ainda mais arriscado para os profissionais também fazer qualquer procedimento. Então, é muito bem colocado aqui também, pessoal. O Albert também, ele disse aqui que geralmente NR33 e NR35 andam juntos em quase todos os espaços em armazém. Então, gente, participem mesmo aqui conosco. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre alguns riscos incorporados. Isso mesmo. Quando tratamos de espaço confinado, claro, se a gente for fazer um levantamento sucinto, e a gente ia colocar vários tipos de situações que expor um trabalhador a algum determinado risco, né? Mas a gente colocou aqui os que são mais comuns, vamos dizer assim, a questão da queda, a questão do soterramento, o engolfamento, o aprisionamento, a asfixia por formação de atmosfera perigosa, algo que está sendo bem incisiva na nova redação da NR33, e a questão da explosão de pó. Então, quando entramos nesse tema, ou nesse termo da questão dos riscos, entendemos que perigo é o espaço confinado, é o equipamento que traz a questão do perigo. E os riscos é o que está incorporado a ele. Quando a gente olha a questão de acidentes ali que envolvam esse tipo de realidade, em 2017, é um dado um pouquinho antigo, mas já dá para a gente ter uma base. Houve 24 ocorrências, né? Então, e foi um dos anos que a gente já falou anteriormente, foi um dos anos recorde também, recorde em termos de safra, e além disso, também recorde, infelizmente, em termos de acidentes, né? Vamos dizer assim, tudo ficou paralelo, né? O que
foi uma super safra, também trouxe ali um espelho a exposição que aumentou, como comentaram agora há pouco, a safra ou no momento de safra ou no momento onde está se fazendo recebimento, é o momento mais crítico. Sim, por quê? Você precisa de mão de obra a mais, talvez essa mão de obra que veio para você não é devidamente capacitada, talvez uma mão de obra temporária que vai ficar um período e daqui a pouco se desliga, então não tem o mesmo comprometimento que uma pessoa ali seletista, né? Então, são essas as preocupações que acabam tendo num momento igual a esse. 2017 teve ali, foi a safra... 13 estados envolvidos, 24 mortes, e assim, de lá para cá, apesar desse dado estar um pouco antigo, a safra, ela sempre tem crescido, né? Então, muito importante a gente levar mais uma vez e conscientizar sobre a segurança no ambiente de trabalho, tá? Bom, acidentes em espaços confinados e locais de armazenamento. Riscos de queda. Começamos a falar um que até comentaram, né? Em todo trabalho de espaço confinado tem altura, verdade. Mas nem toda altura tem espaço confinado. É outra verdade, são duas máximas, vamos dizer assim, mas grande parte dos espaços confinados, os acessos, eles dependem de um meio, né? Ou é uma escada marinheiro, vai ser uma escada marinheiro, vamos dizer assim, que está incorporada ao equipamento, seja no interior do equipamento ou na parte externa. Hoje, legislações, como a gente já tem falado, ela tem trazido o quê? Essa abertura e cobrando também, de forma bem incisiva, a questão de tornar o acesso mais seguro, pelo menos pelo lado externo, colocando escada caracol em silos, né, tentando tornar aquele layout mais seguro. Só que, para acessar ao interior de um silo, como que faz? É escada marinheiro, né? Então, dentro de uma ótica dessa, o que se tem que ter para que seja seguro esse acesso? A aplicação de sistema de proteção contra a queda e equipamento de proteção individual. Então, a gente começa a entrar um pouco na vertente da NR35, não vou a fundo nela, né? Como também na NR33 a gente não vai discorrer a norma, até porque a gente precisaria de bastante tempo para isso, mas quando a gente fala do risco de queda, a gente vai estar incorporando ali o SPIQ, que é o Sistema de Proteção Individual contra a Queda, onde eu vou precisar de 3 elementos, né? O ponto de ancoragem, o EPI, que é o cinturão de segurança, e alguma coisa, um elo, que une tanto o EPI, o equipamento, com o ponto de ancoragem. Então, eu estou tratando do SPIQ. Então, o equipamento que está sendo ali, tendo a intervenção, tendo ali os trabalhos acontecendo, se ele tiver esses meios de acesso por meio de escada marinheiro ou até mesmo a própria estrutura, ele tem que ser dotado de dispositivo de ancoragem, um ponto de ancoragem, um cinturão ali que o trabalhador vai estar utilizando, que é uma proteção individual dele, e um elo que faz essa junção entre o ponto de ancoragem e o equipamento. Tá? Devidamente treinado, lembrando novamente que não adianta eu entregar um cinturão para o trabalhador, sendo que ele não consegue nem entrar no equipamento. Ele basicamente não entende para que aquele equipamento serve para ele. Ou seja, mais uma vez, às vezes ali no treinamento passou alguma coisa batida, então é toda uma situação que a gente vem reforçar. Treinamento, simulações, isso é necessário. Aproveitem quando estão ainda ali na entre-safra, que a gente tem esse período, por isso que a gente trouxe esse tema agora em setembro, tá? Para que os armazéns agora, estando com um pouquinho mais de baixa de grãos, é possível vocês conscientizarem as empresas a, de fato, estarem buscando esses recursos de segurança, né? Isso mesmo. E é importante a questão do treinamento nesses momentos, entre safras, né, vamos dizer assim, de colocar esse trabalhador realmente para executar. Já é resgate? Não, ele trabalhar. Ensina ele a fazer um acesso, a usar um equipamento, a aplicar o SPIQ de forma íntegra, porque o que a gente sempre orienta, não adianta você estar com o cinturão se ele não está conectado a um ponto de ancoragem. Não adianta. Então, o trabalhador tem que entender, se eu estou com um equipamento igual a esse, é porque eu vou estar exposto ao risco de queda, né, pelo perigo à altura, e, consequentemente, eu vou precisar desse tipo de equipamento em algum momento, né? E ele tem que entender sobre isso.
Sim, aí aqui o Glauber, ele fala, né, como as super safras trazem um grande problema para os armazéns, o alto índice de umidade dos grãos recebidos desencadeiam entradas em moedas, o silo-pulmão para desempedramento da massa do grão e situações onde ocorre o maior número de óbitos, e é um fato, tá? E a gente até vai falar daqui a pouco também sobre a famosa oca, né, que é um dos maiores problemas. O Douglas também diz aqui que o risco toda a área tem, só depende de nós saber como evitar. E aqui eu até diria, tem muita intervenção humana. Você falou lá no início, né? Foi. A pessoa que estava preparada caiu e está no acidente. Aí tem um vigia que não tem preparo nenhum e vai lá e tenta, porque é comportamental. Alguém está passando por alguma situação de risco, eu acho que eu dou conta. E, infelizmente, aí vem aquelas mortes em série, né? Quando acontece em armazéns. Isso então, ele ainda contextualiza, preste atenção. Se não tiver, né, os recursos necessários, recuse fazer qualquer tipo de situação, né? E só atue quando você tiver segurança de fato. E aqui, quais as causas de acidentes em espaços confinados envolvendo locais de armazenamento? Isso. Então, né, acabamos de ver nas perguntas, aqui nas abordagens, né, a questão de empedramento, de compactação da massa, que a gente chama, né, e, consequentemente, o tempo acondicionado, essa massa acondicionada lá, ela vai, se ela não tiver numa condição ali, ela vai entrar num processo de decomposição, né, umidade, oxigênio, calor, ela vai se decompor, consequentemente, pode vir a ter o desprendimento de gases, a mais ali a soma, né, da massa compactada, que aquilo para tirar não é simples, tem que ter ali uma intervenção, grande parte dessas atividades braçal, né, você vai ter que interagir o trabalhador, a questão da falta ou excesso de oxigênio, o soterramento, choque elétrico, quedas, esmagamentos, explosão, intoxicação por substâncias químicas, entre outros. E podemos relacionar também a questão comportamental, né, como um fator principal para esse tipo de acontecimento. Quando temos pessoas entendidas, onde ela sabe que, ou ela entendeu que, se ela perceber que algo está expondo ela tem esse direito de dar um passo para trás, né, e comunicar a chefia com relação a, chefe, não está seguro, tem algo nos preocupando, vamos dar uma olhada? Tem que ser feito isso? Tem que ser. E vai partir muito do trabalhador. Aquele mais experiente, vamos dizer assim, ele tem um olhar assim, onde ele vai, cara, isso aqui não vai dar legal. Então, é isso, é ser crítico. Instruir o trabalhador a serem críticos durante uma situação, ou uma situação onde eles enxerguem que eles estão expostos. Basicamente isso, né? Quando a gente vai ali e fala do excesso, falta o excesso de oxigênio, a gente lembra da massa ali mal acondicionada por algum tipo de fator, ou um mau funcionamento do equipamento, uma má operacionalidade desse equipamento. A questão do soterramento é a intervenção comentada agora há pouco para fazer uma quebra dessa massa. Aqui na região, recentemente tivemos um acidente, um óbito, um profissional novo, 20 anos de idade, um mês de trabalho. Ele teve ali ele foi soterrado por ração, né? Então, quando a gente olha lá o contexto que eu comentei sobre o que a norma traz no novo texto, que qualquer área onde você vai acondicionar material ou um produto que tenha a possibilidade de engolfar ou afundar ou soterrar um trabalhador, ele já é espaço confinado. Então, sim, tivemos agora recentemente, não está com muitos dias. Na questão do choque elétrico, imaginamos ali uma limpeza que vai precisar de um pendente, alguma coisa, o vigia e mais o supervisor deixam de se cautelar com a questão dos dispositivos que vão estar interagindo com aquele trabalho e acaba tendo uma surpresa dessa, de um pendente mal acondicionado, vamos dizer assim, confeccionado e com pontos ali que acabaram tocando na estrutura e energizando toda ela e colocando um trabalhador na questão do choque. Quedas, esmagamento, trabalho em altura, né, já entramos nisso, esmagamentos por queda da massa ou contato com o equipamento em movimento, a questão da explosão, presença de poeira no espaço, onde você tem ali as condições de espaço que vão favorecer, não tem como, né, fugir dessa questão
da presença da poeira orgânica no espaço, porque lembramos a safra, entra e sai, transilagem para lá, massa indo e vindo, todo esse processo ele vai fazer com que a semente ela se desprenda dessa poeira orgânica. Claro, investir em capturação de pó é um recurso? Só que ele não é 100%, porque depois essa poeira está saindo de um lugar indo para outro. Como que aquele outro lugar está sendo, né, estruturado? Como que está recepcionando essa poeira? E aí a gente entra nas intoxicações, formação de gases e a questão comportamental. E até uma coisa muito importante, viu, citada aqui pelo Márcio no chat. Ele trabalha em empresa que vende silos e equipamentos para armazéns de grãos, tá? E olha que interessante o que ele comenta aqui, né? Noto que um ponto que desacelera, e ele coloca entre parênteses muito, tá? O avanço tecnológico visando a redução dos riscos diz respeito ao baixo apetite, mas eu diria até interesse do proprietário para investir em segurança. E isso aqui é claro. Eu vejo que muitos armazéns que ele investe pesado para ter aquela propriedade que varia de 8 milhões até N milhões, né? Dependendo muito do tamanho. E depois desse investimento feito, não para por aí. A gente precisa conscientizar cada vez mais, né, sobre isso. O proprietário ele precisa estar ciente que para conseguir ter condições de trabalhar naquele ambiente, ele precisa ter pessoas capacitadas para isso, né? E infelizmente os acidentes eles acontecem todos os anos e nós como aqui nós fornecemos, né, sistema para gestão de armazém. E eu acho que fazem já uns 4 anos seguidos que nós temos essa triste informação de perca de funcionários nos armazéns. E para nós aqui, como prestadores de serviço, a gente sente muito. E por isso que a gente traz um assunto tão relevante para que a gente possa auxiliar, inclusive, através do próprio Juliano, né? Que dá todas as orientações, assessoria, consultoria, para que tudo isso possa, né, ser mitigado dentro dos armazéns. Continuando aqui, então, quais as causas dos acidentes em espaço confinado envolvendo os locais de armazenamento? Isso mesmo. Temos a OCA. Chegamos que nós já comentamos, né? Aqui, claro, como que ela vai surgir? A gente tem N fatores, mas um dos principais é a forma de acondicionamento, né? Os cuidados que se deve ou que se deveriam ter durante o acondicionamento dessa massa e como ela foi colocada dentro desse dispositivo, ou desse silo, ou de um graneleiro. Então, o que acontece? Com o tempo, ela vai criando buracos no interior e, consequentemente, dependendo da forma que ela foi acondicionada, ela vai criar um piso falso sobre aquela massa. E esse piso falso, ele pode tanto ser, né, estreito, quanto ele pode ser grande, ou pode estar direcionado em pontos específicos do equipamento. E quando o trabalhador entra para fazer algum tipo de trabalho em cima da massa, aí, lembrando novamente da abordagem que nós tivemos lá no início, sobre o procedimento. O que ter, o que fazer, como fazer e o porquê fazer durante esse processo. Eu vou andar sobre a massa? Por mais que haja uma leitura direta do equipamento, que promove ali, pelo menos me faz entender se pode ter ou não, eu tenho que tomar todas as medidas de segurança para que aquele trabalhador, ao acessar aquele local, ele tenha, se caso vier a ter uma surpresa, ele tenha medidas ou mecanismos que retenha, ou que não o coloque numa situação mais crítica. Juliano, mas quando que ele vai entrar? Tem ali a questão do preparo para expurgo, né? Tem ali uma rastelagem, e aí por diante. Tem vários tipos de trabalho que vai acabar colocando esse trabalhador sobre essa massa. Aí vem aqueles preceitos de como ele vai estar naquele interior. Ele vai estar com equipamento de posição individual, ele vai ter um sistema, uma ancoragem, ele vai... Hoje, as NPTs, no caso Paraná, e as normas dos bombeiros, eles trazem muito a questão do troller no chapéu do silo. Sim. Onde aquele carrinho vai estar lá com um sistema de retenção ou de restrição de movimento, vai depender muito da forma que ele vai estar utilizando, e em momentos de emergência ele vai travar e vai o quê? Segurar aquele trabalhador durante uma projeção.
Tá? Não vai deixar ele ir junto com a massa e acabar sendo engolfado, né? Ou engolido, vamos dizer assim, por ela. Outra questão do engolfamento é quando está embarcando. E ele vem, anda sobre a massa, daqui a pouco ele começa a perceber que ele está sendo puxado. Essa é uma das condições também. Então, ou no trabalho que faz parte do processo, ou numa entrada ali autorizada ou não, vamos pensar assim, durante o embarque. Então, são os processos que podem provocar o engolfamento, tá? Legal. Bom, passando aqui para o próximo, ainda falando sobre os acidentes, aí aqui a gente tem os soterramentos, né? Pode ficar à vontade, Juliano. Então, o soterramento, como que ele vai acontecer? No silo, grande parte dos que já aconteceram foram eles trabalhando de baixo para cima. Então, a massa está compactada numa das laterais do equipamento e eles vêm fazendo um processo de quebra ou retirada de massa de baixo para cima. Procedimento errado. Novamente, tem que se ter um procedimento operacional e um procedimento de segurança. Então, são duas coisas distintas, mas que no fim viram uma coisa só, um documento só. Então, quando eu tenho um procedimento operacional, eu estou contando o tipo de trabalho que ele vai executar, como ele vai fazer, os passos a passo, e, consequentemente, como da área de segurança, o SESMIT, ou envolvido com a questão da segurança, seja CIP, uma brigada, ele vai estar assistindo aquela atividade. Dentro do assistir aquela atividade, ele vai começar a mensurar e a identificar situações que expõem o trabalhador. E nesses pontos que a gente vai trabalhar com medidas de segurança. Sim. Então, a gente sempre trabalha assim, quem é parte operacional faz o procedimento dele, quem é da área de segurança assiste da operacional, vê como ele descreveu e assiste o trabalho para daí discorrer sobre as medidas de segurança que pode ser incorporado. Nesse caso, o que é recomendado? Quebra de cima para baixo, a limpeza de cima para baixo. Sim. E sempre tendo aquela máxima do sistema de restrição ou sistema de retenção de queda. Né? Ele vai ter que estar ancorado. Qualquer trabalho que aconteça naquela massa, ele vai estar, né, seguro, ele vai estar contido ali durante aquela projeção que possa vir a acontecer. Legal. O Douglas, ele comenta aqui, né? Minhas portas de visita são todas fechadas, né? Trancadas, e não deixa ninguém entrar no silo quando ele está carregado. Isso também seria uma forma de você mitigar acidentes, tá? Seria, então, vai muito em cima, ele está certíssimo, eu faria a mesma coisa, só que tem aquela máxima, né? O processo. Também. É o que a gente sempre procura. Se o processo ele tem como necessidade do trabalhador interagir, o que vai ter? Vai ter a intervenção dele. Procedimento, PET, APR, tudo bem consolidado. Isso. A Ana também fala sobre as sinalizações, a gente vai falar daqui a pouquinho também. Bom, e falando do soterramento e engolfamento, como proceder para minimizar a exposição dos trabalhadores? Primeiro de tudo, né, controle dos riscos que vão ser identificados diante de uma APR, o reconhecimento dos riscos que são provenientes daquele espaço, identificação por meio de documentação, cadastro e inventário do espaço. Então, é algo que hoje o novo texto, a NBR 16577, ela traz que todos os espaços confinados ele tem que ter um dossiê, tem que ter ali um inventário falando o que é aquele equipamento, para que ele vai ser utilizado, em quais os momentos que pode ter ou possa vir ter acesso do homem para alguma intervenção, como eles executarão essas intervenções e as ações que são voltadas para a parte de resgate, ou emergência, vamos dizer assim. Então, o novo texto já traziam essa questão documental, ela é muito cobrada, por quê? Quando eu tenho um inventário e um cadastro bem direcionado, bem sólido, eu conheço o equipamento sem basicamente ir lá ver ele. Claro, eu vou lá para vê-lo, mas eu já estou vendo a certidão de nascimento, vamos dizer assim, daquele equipamento. Eu estou tendo uma visão já teórica do que tem ali. Basicamente, eu estou desenhando na minha cabeça o tipo de cenário que eu vou encontrar lá. Então, o inventário, o cadastro, consequentemente, as ações que vão ser embutidas na PET é direcionada à tua realidade, à realidade da tua empresa, à particularidade da tua empresa. Sim.
né? Então, as ações... E uma coisa, e você sabe que é uma coisa muito importante, nós somos prestadores de serviço, nós temos alguns armazéns que nós visitamos, que já estão todos regulamentados, para a gente executar as visitas até lá, inclusive, eles solicitam preenchimento de PET, entendeu? É muito importante que as pessoas tenham autorização de entrada, porque a gente nunca sabe o risco, né? Até naquele nosso primeiro slide nós podemos ver, né, um rompimento de um armazém, né? E teve esses dias que impactou as redes sociais, inclusive, né? Que foi o que aconteceu no Mato Grosso do Sul. E nós temos uma representante lá no Mato Grosso do Sul e ela falou, gente, aconteceu aqui perto, tá? E, infelizmente, todos nós estamos sujeitos, até prestadores de serviço e tudo mais. Por isso que é tão importante estarmos todos, né, com as documentações em dias, até para visitas, tá? E quando fala também, né, Graziele, da parte documental, a gente também tem a questão do histórico da estrutura do equipamento, né? Desde a parte mecânica dele, a parte estrutural. Isso é interessante porque silo colapsar e romper e descer é estrutural, é mecânico. Então, alguma coisa ficou para trás, alguém deixou de ver algo, né? Um monitoramento, uma inspeção voltada para essas partes mecânicas e estrutural, alguém deixou de ver. Né? E com o tempo, claro, ele vai sofrendo, né? Porque está em processo, ele vai sendo agredido sempre ali, e quando vê, ele não vai suportar muito tempo. Então, esses monitoramento e inspeção é necessário nos equipamentos para que não tenha essa condição de colapsar um silo, né? E que também não exponha o patrimônio como os profissionais que estão naquele patrimônio. É aquilo que a gente sempre procura deixar bem enfatizado. Nós, técnicos de segurança, além de cuidar de vidas, a gente cuida do patrimônio. A gente tem essa responsabilidade. Então, muitas das vezes, durante o meu processo laboral, enquanto eu era seletista, eu olhava a parte humana, dentro daqueles níveis de prevenção, mas a parte, vamos dizer assim, estrutural também requer cuidado. Ou seja, as manutenções, elas precisam todas estar em dias, e até o Diego, ele fez aqui um comentário sobre inventário e como abordar melhor a classificação dos mesmos. Sua aplicabilidade junto às organizações tem que ser atualizada por períodos. Exemplo, safra entrando, ou seja, as manutenções elas precisam ser de fato executadas. Não é porque eu tenho um bem que eu tenho que assim adquirir e pronto, acabou. Não. Até mesmo um celular ele precisa de manutenção. Então, quem dirá um armazém, que daí aqui a gente está falando de um alto investimento, né? E que envolve toda a parte de riscos também. Nessa vertente, Grazi, a gente deixa muito enfatizada a questão da ação preventiva no equipamento, na estrutura, no equipamento, manutenção preventiva. Corretiva quer dizer, quebrou, falhou, então vou lá e vou intervir para corrigir uma falha. O que nós não precisamos é que a falha exista, então tem que ser preventivo. Preventivo. Se o equipamento dura 2.000 horas, deu as 2.000 horas, para o equipamento, faz a manutenção correta dele, para diminuir, né, as agressividades que possam existir se eu deixar de fazer essa parte preventiva. É isso mesmo. Bom, só voltando aqui falar sobre a nossa pesquisa, nossa penúltima pesquisa, né? Sua empresa fornece capacitação e treinamento periodicamente? 78% responderam que sim, tá? 5% não. E 16% disseram aqui para nós que raramente, tá? Logo já a gente vai soltar já uma nova enquete aqui para vocês participarem conosco, mas isso aqui significa que, ou seja, se a gente for parar para analisar, nós temos ali um percentual de 21% que precisam de um apoio, né? Bom, voltando aqui então, acidentes em espaços confinados envolvendo locais de armazenamento. E aqui agora a gente vai tratar sobre a atmosfera explosiva, que inclusive está na NR33. Isso mesmo. Ela hoje, dentro do novo texto, né, dessa nova redação, e agora em outubro vai ser colocada aí para atendimento, vamos dizer assim, não teve nenhuma outra alteração depois de junho para cá.
o texto se manteve o mesmo, a redação, no caso, ela traz essa condição da atmosfera, né? Fala muito sobre essa questão da atmosfera. Então, quando a gente fala da atmosfera explosiva, dentro do agro, é comum, né, ter, né, a presença de poeira orgânica. E o que é essa poeira orgânica? Nada mais é que a agressividade que a semente vai sofrendo, o grão vai sofrendo durante o transporte dela. Vem da lavoura, chega, faz ali a descarga numa moega, por exemplo, sai de uma moega, vai para uma fita, de uma fita para um elevador, de um elevador vai para uma sala de máquinas, uma pré-limpeza, uma limpeza, e com isso a semente vai sendo o quê? Agredida. Consequentemente, a hora que ela for estocada, é ali onde que vai ter maior acúmulo. Então, o que acontece? Essa poeira, ela pode, Juliana, como que ela pode ser minimizada no espaço? Porque ela, eliminada não tem muito como ser, principalmente em safra, né? Tem processos que rodam 24 horas. Sim. Né? Então, a presença, ela vai ter. Dá para minimizar? Dá para minimizar a quantidade, até porque quando a gente entra na questão de explosividade, a gente calcula também a quantidade de poeira no espaço e a granulometria dela. Né? E se as condições ali eles são favoráveis. Então, como que ela vai ser tratada? O pó gerado pelo armazenamento de grãos pode criar uma atmosfera explosiva, ou seja, uma combinação de substância combustível, né? No caso o pó, oxigênio, mais uma fonte de calor, que resulta no incidente grave. Aí aqui a gente tem o desenho do cenário, né, Juliana? Basicamente o desenho. Me perguntaram até num treinamento, mas como é que... E a gente vai descrevendo, né? Mas eu falei, cara, a gente vai ter que desenhar, deixar bem desenhada essa questão. E a gente fez basicamente um fluxo igual a esse, né? Eu tenho que ter, né, a presença de oxigênio no espaço, eu tenho que ter o pó, né, no ambiente, eu vou ter que ter uma fonte de ignição e ela vai ter que estar num espaço em confinamento. Quando a poeira ela está em decantagem, ela está decantada, ela pode vir a ser agredida e trazer alguma surpresa? Pode, ela pode encandecer, ela pode queimar, então vai gerar muita fumaça e por diante. A explosividade ela só vai acontecer se esta poeira ela entrar em suspensão. Então, daí ela tem a abertura de molécula, que ela é uma parte mais química e física da coisa, mas ela vai entrar em contato com os fatores que ali são provenientes para existir e vai gerar a explosão, tá? E explosões, né, de pó, explosões de poeira, elas são muito, vamos dizer assim, agressivas. Por exemplo, está num túnel, enquanto ela não encontrar um ponto vulnerável do equipamento, ela não vai diminuir a energia nem a força dela, e a questão de temperatura. Olha, que ela conseguir achar um espaço que ela consiga se dissipar, aí ela é cessada. Só que tem o efeito cascata também. Se eu tenho um ponto que começou um flash, e eu tenho todo um equipamento, todo um espaço contaminado com poeira, todo aquele espaço ele vai ser agredido por aquele flash. Que vai gerar pressão, vai gerar temperatura, né? Sim. Aquilo que estava decantado vai subir e vai ter a condição ali, as condições favoráveis para acontecer uma explosão. E grande parte das explosões, elas trazem um dano material, vamos dizer assim, grande. Sim. Equipamento que destrói e você não consegue reaproveitar muita coisa deles, não. E aproveitando aqui, já soltamos a nova enquete. Você já presenciou algum acidente de trabalho em espaço confinado? Então, temos ali já uma participação que soltamos agora, 28% já presenciou e 71% ainda não. Mas, mais uma vez aqui reforçando, tá bom? Participem aqui conosco. Lembra, Grazi, só retorna um pouquinho. Sim, exato. Hoje a tecnologia, né, a gente falando da tecnologia também, exato. ela está trazendo alguns mecanismos que diminuem, né, vamos dizer assim, aquele impacto durante um evento nos equipamentos, né? Por exemplo, aquele filtro manga logo abaixo ali está com dispositivo de alívio de explosão. Então, quando você vê no silo a parte do chapéu, que tem aquelas janelas na parte superior, que está ali, é tudo dispositivo de alívio. Então, pode vir a acontecer? Pode. O equipamento ele vai ter uma surpresa ali estrutural? Vai, mas não vai chegar ao ponto de, vamos dizer, destruir o equipamento por completo. Porque esses pontos eles são confeccionados para isso, para dissipar a explosão. Isso okay? Mesmo. O Diego até comentou aqui.
A pergunta se já presenciou acidente em CE, né? Quando se trata de acidente fatal, nossa, é muito tenso. A gente fala aqui da CIACOM também, né? Olha, aí tem até fator humano que envolve ali na situação como um todo, mas daqui como prestadores de serviço, a gente fica bem impactado mesmo quando acontece, né? Bom, indo para o próximo aqui, acidentes em espaço confinado envolvendo armazenamento, riscos atmosféricos. Então, novamente, lembrando da nova redação da NR33, ela traz muito sobre, e a NBR, né, 16577, ela fala bastante sobre também a questão de monitoramento da atmosfera, controle dessa atmosfera. Hoje, novamente, a tecnologia ela traz alguns mecanismos que você pode fazer via remoto, né, ou pontual, onde você tem um equipamento dentro da estrutura ou dentro do espaço, onde está fazendo a leitura constante daquela atmosfera. Né? Grande parte das empresas hoje elas trabalham, né, durante uma intervenção, por exemplo, que vai precisar o trabalhador acessar o espaço para fazer algum tipo de trabalho, ele obrigatoriamente, pelo que é determinado por lei, por norma 16577 e NR33, ele tem que estar sendo monitorado constantemente a questão atmosférica daquele espaço, de forma pontual. Então, ele vai entrar com um equipamento igual a esse que está no slide, acondicionado junto a ele, fazendo leitura daquela atividade durante a permanência dele. Antes disso, esse mesmo equipamento ele vai fazer o quê? A leitura antes do acesso, para ver se o acesso está seguro, se aquela atmosfera traz uma condição segura. Juliano, deu valores aqui que realmente estão fora dos parâmetros. Não se autoriza a entrada, se faz a leitura do que é o tipo de atmosfera que tem naquele espaço e se faz a intervenção de preparo daquele espaço. Uma inertização, dependendo da realidade, se for fazer uma solventização, uma lavagem, que a gente chama de asepsia. Então, são esses processos, dependendo do tipo de processo que vai ter, a intervenção vai ser direcionada ao tipo de produto que está ali, ou o tipo de contaminante que foi identificado. Então, o que a gente pode estar encontrando nos formatos de gás? Inflamáveis, tóxicos e asfixiantes. Dentro da realidade de agro, é comum, né, por conta do produto, por conta do grão, né? Materiais tóxicos. Porque dentro da composição orgânica eu posso ter ali, se eu tiver um condicionamento inadequado da massa, do material, da semente, do grão, eu posso ter desprendimentos ali de dióxido de gás sulfídrico, de monóxido de carbono. Vai depender muito do tipo de acondicionamento que foi feito e o tipo de exposição que aquela massa teve. Se ela teve exposição com umidade, calor, oxigênio, ela vai ter aquela ação, aquela reação, né? Aquele processo de podrificação dela e, consequentemente, ela vai desprender gases. E ele vai fazer a leitura pontual naquele ambiente. Até que o Johnny, ele comenta, né? Hoje as montagens dos armazéns novos estão com a tecnologia avançada para dar mais segurança dos ambientes, né? De trabalho, para ajudar no dia a dia do trabalhador, né? E essas tecnologias, por mais simples que sejam, elas precisam, de fato, estar tudo em dia mesmo, para que a gente consiga cada vez mais, né? Mitigar os riscos aqui. E até a Valéria comenta aqui acima, né? Que a calibração é muito importante. O Denner também comentou que ele teve um acidente recente, quebrou o tornozelo na rosca de varredura do silo, por sorte não foi algo mais grave, tá? Mas isso tudo que a gente está comentando aqui é para que cada vez mais a gente venha, de fato, né, conscientizar tanto aos equipamentos novos que a gente tem no mercado, para que a gente não perca vidas no final da história, né, e mitigue ali os riscos também de acidentes. O importante do que a Valéria abordou, a calibração é importante. O detector de gás, ele, por norma, NBR 16577, ele tem que ser calibrado, feito bump teste todo dia. Todo dia. Ou antes de cada utilização. Então, mas de certa forma ali vai estar utilizando todo dia, ele tem que ser ali testado, para ver se os sensores estão operantes, se a leitura está precisa da forma que deve, né, que se deve, na verdade. Então, essa questão de calibração, do bump test dentro do ambiente de trabalho e o envio dele para um fornecedor fazer a calibração via laboratório é muito importante.
Para não ter uma avaliação, vamos dizer assim, falsa durante a operação. Isso mesmo. Bom, tratando aqui das medidas de segurança contra riscos atmosféricos. Legal. Então, temos ali, ó, insuflação, exaustão ou ambos, né? As duas situações combinadas. Ali temos uma foto onde o trabalhador ou um supervisor está fazendo a liberação do espaço. É interessante abordarmos isso, porque toda a liberação de um espaço confinado tem que ser feito pelo lado de fora, não pode ter o acesso. Então, você vai introduzir o dispositivo ao interior do espaço. O detector de gás, que é o aparelho, né, que vai fazer a leitura, ele não entra no espaço, mas sim um dispositivo que vai estar conectado a ele, que vai acessar o ambiente. Porque o equipamento, estando para o lado de fora, imaginamos um celular. Você quer discar um número, mas você coloca ele escondido. Você não vai conseguir ter precisão naquela descagem. Talvez você não consiga. Então, quando eu tenho um detector, um equipamento que faz uma leitura igual a essa, eu tenho que estar com ele na minha mão, enxergando o display e observando quais tipos de leitura que ele está fazendo no interior daquele ambiente. Então, ele não entra, o equipamento não entra, o trabalhador ou o liberador também não acessa o espaço antes dessas avaliações ambientais. Identificou qualquer presença de atmosfera, ou de atmosfera presente ali que traga algum tipo de preocupação, ele vai proceder com a insuflação de ar e exaustão. Já lembrando, espaço confinado, a questão de entrada e saída eles são limitados. Então, o ar natural, o ar atmosférico, ele não entra de forma satisfatória. Então, eu tenho que forçar essa entrada e depois forçar o arraste desse material para poder retirar o maior percentual de contaminante que possa existir naquele local. E tem formas de exaustão geral e ela localizada. Aí, claro, é treinamento, né, de ter ali... A gente trabalha muito com isso, de ter um treinamento específico em cima de como proceder, ter um procedimento também, né, operacional em cima desses processos de ventilação ou exaustão, se for o caso, tem que ter essa parte documental, essa questão de procedimento bem elaborado, para fazer de forma correta, porque fazer uma insuflação de ar, onde ele está entrando, mas não está inflando todo o espaço, não tem muita lógica, né? Então, tem que ter um procedimento, tem que ter o dispositivo adequado para aquilo. E até uma dúvida aqui, ó, Alessandro. Esse detector que você mostrou anteriormente, tá? Tem aplicativo que manda as informações para o celular? Tecnologia, Alessandro. Tecnologia facilita a vida de muita gente. Então, tem equipamentos que você tem leitura, né? Ele te manda informações via celular, manda informação num cadastro que você tem via e-mail, seja como for. Tem vários tipos de mecanismos de tecnologia que você pode estar realmente num equipamento. Não sei se naquele que eu mostrei para você vai ter, mas pelo que eu já vivenciei e trabalhei, sim. Tem como você fazer monitoramento constante. Por exemplo, eu fiz a liberação do espaço confinado como técnico, fui lá, liberei, voltei para a minha sala, mas eu quero ver como que está o andamento da atividade, como que aquela atmosfera está reagindo durante o processo. Eu consigo assistir aquilo, as leituras que estão sendo feitas. Tecnologia, ela ajuda muito nisso. É isso aí mesmo. Pessoal, agora falando aqui sobre a PET, né? Permissão de entrada de trabalho. Bora, PET. Como a gente veio comentando, né? A PET ela é uma ferramenta onde basicamente é um checklist dentro daquela realidade do espaço confinado. É um documento que traz medidas administrativas que vão ser adotadas durante um trabalho de espaço confinado. Tá? Ela, dentro dessa condição, quem pode emitir, Juliano, uma PET? Somente o supervisor de entrada, com um curso de 40 horas. Lá, capacitação, treinamento, lembramos novamente. Né? Então, somente ele pode fazer essa liberação. Esse documento do PET ele tem que ser desenhado conforme a particularidade da empresa. Tá? Ele, hoje, pelo novo texto da norma, é 2 vias que vão ser trabalhadas, uma via para o trabalhador e a outra via fica em arquivo. Pode ser usada a tecnologia ao favor, a parte digitalizada, né? Você pode usar alguma coisa digital para a emissão desse documento. Tá? Aí embaixo tem aí a imagem do vigia, que é aquele que vai executar o trabalho, que vai monitorar, na verdade, o trabalho. Isso. Fora. Ele tem que ter carga horária de treinamento de 16 horas. Logo abaixo tem o autorizado, que é o que vai realizar o trabalho. Também carga horária de 16 horas. Vigia autorizado, o espelho de trabalho é o mesmo.
né? Então, quer dizer, o autorizado pode se tornar um vigia, como o vigia também pode se tornar um autorizado. Mas dentro de uma ótica de liberação, cada um é separado com essa atribuição. E questão de reciclagem. Cada 12 meses, esses trabalhadores têm que passar por uma reciclagem de 8 horas. E lembrando que quando tem uma rotatividade grande de funcionários, que pode acontecer, tá bom? É muito importante que cada pessoa que entre seja devidamente treinada, né? Isso mesmo, isso mesmo. Então, a gente já vem aqui para as considerações finais, né, Juliano? Espero que vocês até aqui tenham gostado do conteúdo. Agora a gente vai para as nossas considerações, pedindo para vocês ficarem até o final para concorrer ali os brindes. A Josi logo entra em cena aqui conosco, né, para fazer o nosso sorteio. Então, vamos para as nossas considerações finais. Então, durante, né, esse momento, nós falamos muito sobre alguns preceitos, né? A gente não entrou muito a fundo na NR33, nem tanto era o objetivo de falar da norma em si, mas direcionar ela a parte do agro e algumas correlações, vamos dizer assim, específicas. A gente, dentro das nossas considerações, trazemos a questão da avaliação atmosférica efetiva, né? Então, a avaliação atmosférica ela é primordial, uma leitura incisiva e correta do ambiente ali, da atmosfera que tem naquele ambiente. E, na verdade, isso seria um resumão do que eu preciso me preparar para a vinda da safra, né? Importância de bloqueios mecânicos, o menino falou que fecha tudo no cadeado e ninguém entra, tá certinho. Só ver o procedimento, né, operacional para ver se consegue realmente manter fechado. Mecânica de energias perigosas, emissão de permissão de trabalho, APR dos riscos incorporado àquelas atividades ou equipamento, a capacitação da mão de obra envolvida, elaboração e aplicação de procedimentos operacionais e de segurança, cada um no seu quadrado, né? Mas no fim vira uma só um documento. Equipamento de segurança compatível ao trabalho a ser realizado, essa é uma preocupação, principalmente proteção respiratória. Tem que ter um programa de proteção respiratória bem incisivo em cima disso. A questão dos processos de asepsia, inertização e ventilação eficaz, tem que ser realmente entender que aquilo ali vai funcionar e vai realmente trazer uma condição de melhoria daquele espaço ou da atmosfera daquele espaço. Um plano de emergência e resgate e salvamento onde contemple as ações que essas equipes ou as equipes que vão ser direcionadas, seja a brigada de incêndio, seja uma CIP ou até mesmo os trabalhadores autorizados ao vigia, como eles vão proceder, e a adoção de equipamentos e dispositivos em atendimento às normativas aplicadas. Então, se eu tenho um equipamento, eu tenho que ver quais as normas que eu tenho que atender nele. Quais as obrigatoriedades que esse equipamento ele me traz, né, dentro de um aspecto de lei. Legal. Bom, e aqui voltando então para a nossa enquete, você já presenciou algum acidente de trabalho em espaço confinado? 30% já presenciaram e 70% não. Então, gente, brigadão aqui pela participação para vocês aqui nas nossas pesquisas, nas nossas enquetes, tá? E agora queria falar um pouquinho de como a Ciacom trabalha em si, tá, pessoal? Para quem aqui não conhece a Ciacom, temos muitos clientes aqui conosco, eu vi a participação de vários, gente. Muito obrigada por vocês terem abraçado essa causa aqui conosco, né? E como o nosso software, ele vem aí, tá bom? Para tentar auxiliar na gestão do armazém. Aqui a gente fala de gestão em vários sentidos, tá? Então, hoje o nosso software, ele faz controle de entrada e saída de grãos, pesagens automáticas, controle de pesagem, classificação automática dos grãos, cálculo automático de quebra técnica, produtividade por talhão, consulta de estoque online, ou seja, tudo aquilo que vai lá dentro do silo, nós parametrizamos as quebras técnicas, todas de acordo, né, conforme o cliente padroniza, e lembrando que o objetivo aqui é que vocês olhem lá um extrato de movimentação para ver quanto eu tenho ali dentro daquele silo ou quanto eu tenho de grãos na minha propriedade, né, como um todo em cada silo, e eu tenho a visibilidade já contando com a quebra, talvez não precise ficar subido lá em cima para ficar olhando, tá? Eu consigo ver meu saldo pelo sistema.
Além disso, temos o gerenciamento dos contratos de compra e venda, resultado financeiro da unidade, com o objetivo também aqui de combater fraudes que possam acontecer no armazém como um todo, tá? Bom, também temos o aplicativo que é vinculado com o sistema, aonde a pessoa que tem o desejo de acompanhar, né, como está a gestão dos saldos do armazém, e dentro do aplicativo tem como você ver as boletas, ou seja, os romaneios gerados. Você pode estar viajando para qualquer lugar. Se você tiver o sistema vinculado com o aplicativo, você vai ter a possibilidade de estar, de repente, um gerente viajando, os diretores viajando e conseguindo ver a movimentação que está acontecendo nesse momento lá no armazém. Então, tem visibilidade dos romaneios, o estoque por produto, por período, listagem das boletas, ou seja, dos romaneios gerados por dia, quantas entradas, quantas saídas. Temos dashboards ali para vocês olharem em gráficos, média de classificação geral daqueles grãos que estão entrando e o estoque dos clientes por período, tá? Então, essa aqui é uma visibilidade, tá bom? Do que a gente consegue fornecer dentro do próprio aplicativo. E, gente, muito obrigada pela participação de todos. Eu acredito que agora a Josi entre aqui conosco, né, para que a gente consiga dar sequência no sorteio. Deixa eu verificar aqui. Isso mesmo, Josi, bem-vinda. Obrigada, boa noite, Grazi, boa noite, Juliano, boa noite a todos. Agradeço aí a participação de todo mundo e bora pro sorteio, né, Grazi? É isso aqui, ó. Já tô até segurando aqui, vamos ver quem vai ser o sortudo que vai levar o kit Siacom. E lembrando, tá? Tem gente falando, pessoal, tem certificado? Tem, vai ter o certificado da participação aqui também, né, Juliano? A gente fez questão de deixar esse webinar com certificação para que todos possam receber, e a Josi vai disponibilizar sim por e-mail, tá bom? Isso mesmo, tanto o certificado quanto a gravação da apresentação de hoje, tudo a gente encaminha por e-mail. E se você quiser chamar a gente no WhatsApp também, que é o mesmo WhatsApp que a gente mandou o link, pode estar chamando que a gente envia por lá direto também. Beleza? Então, gente, eu vou compartilhar a minha tela aqui. Só antes disso, eu vou explicar como que vai funcionar o nosso sorteio, tá? Nós vamos sortear um kit Siacom. Esse kit ele é composto por chapéu, squeeze, um kit churrasco, caneta, e é sorteado um kit para um ganhador. Esse ganhador precisa estar na sala aqui presente. Então, isso assim que a gente mesmo. sortear esse nome, vai aparecer nome e o e-mail da pessoa que logou dentro aqui da plataforma. E aí eu peço que a pessoa mande um olá, levante a mãozinha para a gente poder estar identificando. A gente identificando você, nós vamos mandar, vou repetir o número do meu WhatsApp aqui para você me chamar, e a gente poder pegar os dados do seu endereço, da sua cidade, para a gente poder estar encaminhando o brinde para você. Bom, e é isso, eu vou compartilhar minha tela agora. E aí, quando vocês estiverem vendo, eu peço que vocês me avisem, por gentileza. Já estou visualizando, tá, Josi? Vamos ver se o Ok. pessoal também aqui, tá todo mundo visualizando. Pessoal, falem aqui conosco no chat. Tá visualizando, Juliano? Visualizando. Então, Josi, Certinho, pessoal. então. Bom, eu não estou vendo o rostinho de vocês, tá? Estou vendo só a tela do sorteio aqui também. Vou sortear agora. Desejo boa sorte a todos e agradeço novamente aí a presença de todo mundo. Contagem regressiva só para gerar aquele suspense. Sim, claro, rujam os tambores, né? E vamos ao sorteado. Sheila Costa. Sheila Costa está aqui conosco. Três,
2, cadê a Sheila? Ah, tá ali presente. Parabéns, Sheila. Kit churrasco, chapéu, squeeze e canequinha para café. Isso aí. Vou mandar o meu número de WhatsApp aqui, Sheila, para você me chamar. E a gente vai pegar os seus dados para poder mandar o brinde para você. Isso mesmo, tá? Então, entre em contato ali com a Josi, que ela vai disponibilizar o número aqui do WhatsApp, tá? E uma coisa muito importante também, eu vou compartilhar aqui com vocês o número do telefone do Juliano também, porque se alguém dentre vocês tiverem interesse na assessoria e consultoria que ele oferece, ele também está à disposição para melhor atender vocês, tá bom? E eu espero que aqui vocês tenham gostado do nosso webinar Ciacom. E é isso então, pessoal. Muito obrigada pela participação, Juliano. Obrigado por ter topado participar aqui conosco. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite e espero ter sido, né, vamos dizer assim, cada contribuído, né? Contribuído. É isso mesmo, pessoal. Muito obrigada e boa noite a todos. Obrigada, tchau, pessoal. Boa noite a todos.